Paz do Senhor, povo de Deus, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Bom, estamos partindo agora para a segunda lição, que tem como tema a autoridade da Bíblia. Um tema muito enriquecedor e que a gente consegue dar uma passeada pela Bíblia e conhecê-la muito bem. E aqui encontramos a lição de hoje com o tema principal, com a leitura principal em Atos 17, do 10 ao 15. E que faz uma passagem, de Silas e Paulo a Bereia, onde eles chegam, convivem de forma mais nobre, passam ali em Tessalônica e compreendem, de que as Escrituras eram uma coisa muito séria. Então, eles sempre levaram a palavra de Deus com uma forma muito nobre e muito pura. E dessa forma, a atitude deles eram com convicção, eram com coragem. E é dessa forma que a gente vai passar para os nossos pré-adolescentes, para o convívio deles, de que eles devem ter a palavra de Deus com convicção, com vontade mesmo, e estar sempre replicando com muito vigor. E então, a gente pode passear, pulando do versículo 10 e o 11 do capítulo 17 de Atos para o versículo 12, que diz: de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos homens. Então ali a gente já compreende que enquanto Tessalônica, os apóstolos, eles enfrentaram uma oposição, uma perseguição por parte dos judeus, a gente compreende que ainda assim a palavra de Deus, ela teve um resultado muito eficaz. E eles não desistiram de pregar, eles não abriram mão, muito pelo contrário, eles tiveram mais convicção e mais vigor em falar a palavra de Deus. Então, normalmente os adolescentes, os seus alunos, eles vão ter essa parte mais fragilizada por medo, por insegurança, de se impor, de falar, não, eu sou crente, eu sirvo ao Senhor, e por essa insegurança acaba que eles têm o medo de mostrar o que conhecem e o que sabem. E é nesse ponto que a gente interfere, mostrando para eles que a palavra de Deus é a chave viva e é o caminho e a verdade. E através dessa palavra, eles podem crescer, atribuindo dentro deles a harmonia e a sabedoria verdadeira, que é de acordo com a palavra de Deus. E aqui a Bíblia diz em João 17:17, você acompanhando aí na sua lição, vai dizer que eles sejam teus por meio da verdade, e a tua mensagem é a verdade. E quando a gente vem aqui em João, em 17, no versículo 17, mas a gente pula para o versículo 20 e diz assim: e não rogo somente para estes, mas também por aqueles que pela sua palavra não de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ó és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em um de nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhe dei-lhes glória, que a mim deste, para que sejam um, como nós somos um. Então compreendemos que a gente tem que estar num convívio como uma só unidade, como uma só linha de pensamento. E tem pessoas que atribuem o pensamento de que você tem que respeitar a minha opinião, eu penso assim, você pensa diferente. Só que se somos cristãos, se vivemos a palavra, devemos todos ter um só pensamento, andar com um só intuito, entendendo que a palavra de Deus, ela não é sim, não. Ou ela é, ou ela não é. Da mesma forma que Deus afirma que não quer ninguém nem morno, nem frio, e sim quente. Então, desta maneira, a gente se encaminha, mostrando a eles que eles devem ter firmeza no que pensam e no que contemplam diante da palavra. Entendendo também que a Bíblia, ela é composta por 66 livros. Então, muitos, jovens não costumam ler, não gostam ali desse convívio ali com a palavra de Deus ou com livros à parte. Não tem esse costume. Mas, quando a gente apresenta a palavra de Deus da forma viva que ela é, mostra que tem várias histórias e que de Gênesis a Apocalipse existe um equilíbrio de conhecimento, de romance, de vida financeira, de casamento, no lar, na família, que a Bíblia, ela se inclui em todas as áreas da nossa vida e com base a ela, qualquer coisa que nós tivermos dificuldades, a gente consegue enfrentar, eles vão gerar mais curiosidade. O que será que tem mais nessa Bíblia? Que tipo de história
história tem dentro dela. Então, quando a gente passa a passar as parábolas que Jesus contava, ou as histórias que tem aqui dentro e que foram realmente acontecidas, com imagens, com ilustrações, eles também vão gerar mais curiosidade. Por quê? A junção da imagem com a nossa voz, junto com a Bíblia, traz um equilíbrio. Por quê? É a linguagem visual junto com a linguagem escrita. Então, isso vai trazer mais vontade deles conhecerem as Escrituras. E aí a gente vai passar para o primeiro tópico aqui da nossa lição, que é o livro dos livros. E aqui eu achei bem interessante que a nossa lição nos trouxe um relato onde existia uma região onde eles criaram uma forma de evangelismo, numa distribuição. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram uma embalagem de presente e escreveu o nome, o livro dos livros. Então, essa igreja fez questão de distribuir várias Bíblias por toda a região. E com isso, além das pessoas ganharem a palavra, foi uma forma de evangelismo e elas tiveram curiosidade para compreender e entender o que tinha dentro desse livro. Então, uma forma muito boa da gente incentivar os nossos alunos a lerem a Bíblia é também presenteando a eles com dinâmicas, né? E qual é o presente? Uma Bíblia. Qual é o presente? Um similar. Né? Qual é um presente? Uma lição ou um livro diferente. Então, a gente pode estar trazendo também esse incentivo na leitura para eles, né? Pois essa fase é a fase mais sensível. Então, onde eles podem percorrer e se adaptar a novas experiências, né? É esse o período onde a mente deles estão bem fluentes, né? E adeptas a mais informações. E quando a gente passa para o ponto A, diz assim, o livro mais lido. Então, talvez você não saiba, né, ou nós não saibamos antes, mas a Bíblia, ele foi o livro mais vendido e é o livro mais vendido e lido desse mundo. Então, entendemos a grande importância e significância dele, né? Então, é interessante também porque a Bíblia ela não só invadiu de forma literária como livro, mas também nos aplicativos, nos celulares, nos tablets, né? Então, também nos meios tecnológicos. Então, isso favorece muito o lado missionário. E entendemos também que quando passamos por dificuldades, a gente recorre à Bíblia para saber como viver e desenvolver. Mas a gente também pode mostrar aos nossos alunos que a Bíblia não é só um modo da gente correr quando está mal, muito pelo contrário. É uma forma da gente recorrer e compreendê-la quando estamos bem. Pois o Senhor ele sempre está disposto a abrir a nossa visão, a abrir a nossa mente. Então quem é que nunca, né, pegou a Bíblia, leu e sentiu o Espírito Santo falando ou trazendo alguma revelação ou mostrando algo? Se isso não acontece, é necessário que a gente se alerte e perceba que deveríamos, né, estar mais profundos na palavra dele, para que assim a gente fique mais aguçado e mais sensível. E isso também é contado com as crianças aos mais adultos, né? Então todos têm a mesma oportunidade e têm a mesma liberdade de conhecer a palavra de Deus. E então entramos para a parte B, que diz, o primeiro livro impresso. E a Bíblia foi o primeiro livro impresso na imprensa de Gutenberg, por volta de 1450. Então, olha quantos anos atrás esse livro já vem sendo distribuído pelas regiões. E, de fato, é uma palavra de fé e prática, onde a gente se abastece e se renova todos os dias. E entramos agora no segundo ponto da nossa lição, que é um livro correto e afinado. E à medida que lemos a Bíblia, percebemos que ele é um livro diferente de qualquer outro produzido no mundo. Por quê? Ele tem um início, um meio e um fim. E por ter incontáveis páginas, né, ali, tem uma junção e uma trajetória. E tudo se encaixa, independente da ordem que ela é lida, todas as maneiras elas se encaixam. E a gente pode perceber que a palavra Bíblia, ela tem um conjunto já nela, né? Que o significado dela é conjunto de livros. E entendemos que toda essa passagem é uma abordagem afinada e nobre da compreensão de como viver e de como ser como a imagem e semelhança de Jesus, né? Ele veio como um livro vivo, né? E aqui a Bíblia é como um livro em escrituras. Na parte B da nossa lição, diz que ele é um livro afinado. E até dá o exemplo do telefone sem fio. E é uma atividade que você pode desenvolver
com os seus alunos, né? Dizer para eles uma frase e fazer aquela continuidade passando de aluno por aluno até chegar na última pessoa. E aí você vai perguntar, qual foi a frase que eu disse, né? E você pode colocar como um versículo bíblico ou qualquer outra frase, mas que no final o intuito é você saber se aquela frase realmente saiu como foi dita ou ela foi alterada. O intuito dessa dinâmica é a gente mostrar para eles que, independente da ordem, se saiu igual ou diferente, é que a palavra de Deus ela não muda. Independente do tempo, da trajetória, ela é a mesma. E ela se renova sentimentalmente todas as manhãs, mesmo sendo as mesmas palavras e as mesmas frases. Independente da fase da nossa vida, ela sempre se enquadra, ela sempre se encaixa. E quando passamos para a parte 3 da Bíblia, diz que certamente na escola ou entre amigos, a gente já deve ter ouvido que todos têm um direito de escolher o caminho que deve seguir. Mas como a gente já comentou aqui, como somos uma só unidade, devemos ter um só pensamento. Na parte A do terceiro ponto, diz que a palavra de Deus é a verdade. E isso tem uma afirmação em João 17:17. Lembrem-se, já que estamos falando de Bíblia, todos os seus alunos deverão sempre estar com a Bíblia aberta, acompanhando e verificando se os versículos estão de forma correta ou se não estão, até porque em outros ambientes, em outros cultos, eles também devem estar com a Bíblia aberta, tendo acompanhamento e verificando se o que está na palavra é o que estão pregando e é o que estão dizendo. E eles também, quando eles forem falar do nome do Senhor, falar de forma verdadeira e não como heresia, mas sim de acordo com o que tem escrito na palavra de Deus. E então, em João 17:17 diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a coisa mais equilibrada, mais linda que existe. E assim como tu enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. No versículo 19 diz: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus veio ao mundo como um homem puro, santo, pregou, falou tudo da melhor maneira, da maneira mais pura. Então é dessa forma que devemos falar a palavra de Deus e ilustrar aos nossos alunos que eles podem viver com fé, com convicção e não ter medo e não se sentirem seguros em mostrar que são verdadeiros cristãos e que carregam a palavra no peito e na mente. Passando para o ponto que a Bíblia deve ser examinada, é reafirmando que antes de qualquer coisa, antes de qualquer metodologia, antes de qualquer conhecimento, a gente primeiro lê a palavra de Deus. A gente não tem que ir logo no Google, não, nada disso. A gente não pesquisa. A gente primeiro averigua na palavra. Se temos aqui o verdadeiro guia, primeiro a gente se abastece aqui e depois a gente sente o que é real e o que não é real. Na parte C, diz que a Bíblia tem autoridade de Deus. A autoridade, ela é algo que significa ordenância, decisão, prudência, verificação. Então a Bíblia ela tem autoridade para tudo e em todas as áreas da vida, do planeta, do ecossistema, de átomos, de cada célula do nosso corpo. A Bíblia ela é autoridade para tudo e ela é o fundamento, assim como Jesus que veio ao mundo como um homem puro. Só que quando a gente vai explicar para eles todo esse processo, é importante que a gente tenha paciência e pergunte a eles e peçam também para que eles abram, leiam e verifiquem. Estejam sempre acompanhando passo por passo com tudo que é induzido e introduzido. E chegamos ao final da nossa lição, com a compreensão de que a Bíblia ela é um fundamento e tem autoridade sobre o nosso ambiente e sobre a nossa passagem. E você, professor, tem um papel eficiente e excelente. Não se preocupe também com a quantidade de alunos que cercam ali os bancos, porque aos poucos eles vão chegando e vão se apropriando da aula. Quando a gente para também para observar, aqui no Saiba Mais, falando um pouco sobre a escola dominical, observamos que a escola dos missionários
missionários dos escoceses Robert e Sarah Kelly dirigiram a primeira escola dominical com cerca de 5 alunos. Então não foi com uma grande quantidade ou com os bancos todos ocupados, mas foi com uma pequena quantidade de alunos e assim a escola dominical ela foi multiplicada. Então não se preocupe com a quantidade ou em ser perfeito ou como eu posso fazer. Se preocupe apenas em focar como eles estão se desenvolvendo, com as dúvidas deles e se você consegue acompanhar tudo o que eles perguntam, né? E você vai conseguir acompanhar, porque você tem a palavra de Deus e você busca Ele. Então você tem todo o apoio, todo o suporte necessário, seja do dirigente da sua congregação, seja aqui da escola bíblica online. Então sinta-se confortável, sinta-se confiante para passar todo o conhecimento que você tem e que Deus sempre derramará sobre a sua mente e sobre a sua vida. Continue e prossiga, porque você é um excelente professor. Você é uma excelente professora e com certeza está plantando os melhores frutos. Então, que bom que estamos aqui mais um dia. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.